As crianças podem ir para a classe. Irmãos, o Salmo 34, que é o texto desta noite, eu quero falar sobre os 8 primeiros versículos. E eu não quero cansar vocês. Eu sei que às vezes eu canso vocês. Eu não quero cansar vocês. Eu já contei, já preguei um pouquinho no começo, né? Contando a minha história. Então, não quero cansar vocês me ouvindo por muito mais tempo. Especialmente porque os irmãos ficaram 45 dias acostumados com alto nível de pregação aqui na igreja. E agora vai baixar um pouco o nível, irmãos. Não vai ter jeito. Então, durante esses 45 dias, os irmãos estiveram aqui. Eu acompanhei as pregações do pastor Thomas Tronco. E falou de manhã, à noite. O pastor Tiago Abdala também pregou aqui na igreja, de manhã, à noite também. Nicolas ainda não é pastor, mas pregou como um pastor aqui. Aí eu ouvi os sermões deles. Agradeço muito por vocês terem me socorrido. E a igreja nessa hora. O pastor Tiago, que ainda é meio que um visitante. Eu não considero você visitante, nem a Fabi. Considero vocês da casa. Mas nos ajudou com tanto desprendimento. Nicolas também, aproveitando as férias aí para preparar sermões. Pastor Thomas acrescentando as suas atividades normais, que são muitas, acrescentando ainda mais essas, de me substituir. Então agradeço muito a esses irmãos. E agora eu fico numa situação difícil, porque como é que eu vou chegar no nível deles? Eles que são pregadores tão bons. Eu fiquei muito impressionado, não estou sendo demagogo não, eu gostei muito de ouvir as pregações de alto nível, de boa qualidade. Pregações desafiadoras, pregações que trabalham com o texto, que explicam o texto, que fazem a exegese do texto e expõem o texto e aplicam o texto. É muito difícil fazer isso, nem sempre eu consigo fazer. Eles fizeram com tanta naturalidade, tão facinho para eles. Eu queria ter essa facilidade que eles têm de trabalhar desse jeito e expor com tanta facilidade e clareza assim. Para mim é um sacrifício enorme. Mas Deus foi bom e não deixou a igreja sem pregadores sérios, homens tementes a Deus, úteis no seu serviço, que se colocaram nas mãos dele, gastaram horas de preparação e trouxeram para os irmãos mensagens ricas e poderosas. E a todos nós eu ouvi de longe, e foi tão bom ouvir os sermões que foram pregados aqui nesses 45 dias. Eu acho que Deus quis me dar uma folga. Vamos alimentar a igreja com uns pratos diferentes aí. Chega de arrozinho, vamos dar um pato com laranja, né? Um porco no rolete, alguma coisa assim, né? E Deus providenciou isso. Eu quero falar sobre o Salmo 34, porque eu me identifico muito com esse salmo em alguns aspectos, por causa da experiência que eu compartilhei com os irmãos há pouco. O Salmo 34, se os irmãos olharem, os irmãos vão ver que ele tem um título, é o Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado, quando ele se fingiu de louco na presença de Abimeleque. Na verdade, a Bíblia narra essa história no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, a partir do versículo 10. Conta a história de Davi diante de um rei filisteu, e ele teve que se fingir de louco para não ser morto ali. E esse trecho que eu mencionei conta essa história. Davi fugiu para lá, encontrou um rei chamado Aquis, e ali denunciaram, disseram: olha, Davi, aquele grande general israelita, está aqui. E levaram Davi à presença do rei. E ele, então, para não ser morto como um dos grandes inimigos dos filisteus, ele se fingiu de louco e começou a babar e a fazer estrepolias diante do rei. E o rei Aquis ficou muito irritado com seus servos
e disse para os seus servos, numa das passagens que eu acho tão engraçada, eu não sei se o autor quis ser engraçado quando ele escreveu aquilo. Talvez o pastor Tiago e o pastor Thomas possam dizer se o autor de 1 Samuel era um autor que tinha por propósito, às vezes, usar do humor na sua narrativa. Talvez esse seja um recurso útil no ensino, não sei. Mas o rei diz o seguinte: já não bastam os loucos que eu tenho diante de mim o tempo todo, e vocês me trazem mais um para fazer doidices na minha frente? E sempre que eu leio esse trecho, eu acho ele muito engraçado. Aquele rei irritado e Davi babando ali, se contorcendo, e o rei nervoso dizendo: tirem esse homem da minha frente, já tem louco demais nesse palácio, e vocês trazem mais um. E Davi então é levado da presença do rei, e ele foge e se esconde na caverna de Adulão. E Davi, depois de ter passado por esse medo muito grande, a iminência da morte, a ameaça de morte muito real, os filisteus eram cruéis. Quando nós lemos as histórias do Antigo Testamento em que nós vemos a atuação dos filisteus, nós vemos que eles eram homens cruéis. Lembrem-se da história de Sansão. Sansão, um dos grandes inimigos dos filisteus, teve seus olhos vazados. Ele foi escravizado ali, no final os irmãos sabem da história, ele morreu esmagado no templo de Dagon, que ele mesmo derrubou. Mas os filisteus eram muito cruéis, assassinos terríveis, decapitavam pessoas, torturavam pessoas, escravizavam pessoas, e Davi se viu diante dessas ameaças, e ele então, depois de escapar disso, ele escreve esse salmo porque ele foi liberto dos terrores que estavam ao seu redor. Então ele faz esse salmo, é um salmo com 22 versículos, ele é um acróstico quase completo, porque cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico, só está faltando uma letrinha do alfabeto hebraico aqui, que é a letra Vav. Essa letra não está aqui. Então é quase um acróstico completo. E ele narra nesse salmo, ele não dá detalhes do seu livramento, mas ele convida, ele exorta os leitores, os ouvintes do salmo, a se alegrarem com ele e a louvarem a Deus com ele, porque na sua experiência de vida, o Senhor o socorreu num momento de angústia e de temor. E eu quero, nesses 8 primeiros versículos, quero que os irmãos me acompanhem, na medida em que eu vou apresentá-los para os irmãos, e para efeito didático, para facilitar o acompanhamento dos irmãos, eu dividi o Salmo em 4 pequenas porções, em 4 pequenas etapas, e eu coloquei um título em cada etapa. São etapas curtinhas, mas eu quero que os irmãos observem essas etapas. E a primeira etapa, que aparece aqui no Salmo, eu coloquei o nome de um compromisso. O Salmo, nos versículos 1 e 2, mostra um compromisso. É um compromisso que o salmista faz. Ele se propõe a realizar algo. Ele assume um compromisso diante dos seus leitores, diante daqueles que ouviriam esse cântico. E os irmãos devem observar agora aqui nos versículos 1 e 2, qual é esse compromisso. Ele diz: bendirei. Esse é o compromisso. Bendirei. Isso seria o mesmo que dizer: eu agradecerei. Em algumas línguas, essa expressão é traduzida: o meu coração vai se alargar para o Senhor. Eu vou abrir o meu coração. Vou alargar o meu coração. Mas desta vez, não para receber. Eu vou alargar o meu coração para que dele flua uma gratidão mais intensa, uma gratidão e um louvor sem obstáculos. Eu vou desentupir meu coração, vou abri-lo, vou escancará-lo, para que o louvor, a gratidão, flua dele,
sem nenhum obstáculo, sem nada que a impeça. É assim que eu quero bendizê-lo, é assim que eu quero agradecê-lo, é assim que eu quero louvá-lo. Eu bendirei o Senhor. E é importante essa segunda palavra, o Senhor. Por quê? Porque essa palavra aparece em todos os versículos que eu li aqui. Senhor. Se os irmãos olharem o Salmo, verão que somente no versículo 5 não aparece a palavra Senhor. Nos versículos 1 a 8, a palavra Senhor aparece em todos os versículos, menos no 5, porque no 5 ele é referido por um pronome. E aí não menciona o nome Senhor. E por que o salmista realça tanto esse nome? É simples, ele quer destacar a figura do Senhor neste salmo. Quer destacar, quer frisar na mente dos leitores e dos ouvintes da poesia, que aquele a quem ele quer louvar com toda a intensidade do coração, sem nenhum obstáculo, é um só. É um. É o Senhor e ninguém mais. É Ele que deve ser louvado e ninguém mais. Nós vivemos num mundo estranho às coisas de Deus. Um mundo em que as pessoas são enaltecidas, são louvadas. Quando alguém recebe algum favor de Deus, ela louva outra pessoa ou outra coisa, ela atribui isso a outras coisas. Há igrejas de vertentes cristãs que louvam indivíduos santos que morreram no passado. E os louvam e cantam a eles e os exaltam, atribuindo a eles um favor e uma graça. Eu estava numa loja com a minha esposa ontem e disse que era pastor. E o vendedor disse: olha, eu fui no templo de Salomão e a minha vida melhorou. Louvado seja o templo de Salomão. Essas pessoas, elas são supersticiosas, elas louvam outras coisas. Agradeço a Santo Expedito a graça recebida. Eu me lembro quando era pastor numa congregação bem simplesinha, num bairro bem pobrezinho de Atibaia. E eu me lembro que recebi ali um visitante e ele compartilhou sobre o acidente que houve com uma conhecida dele. Ela foi atropelada, alguma coisa assim, e ela morreu. O cadáver ficou bastante machucado. Mas ele disse para mim: mas pastor, o lado do corpo em que estava uma pulseirinha de São Benedito ficou ileso. O outro lado machucou bastante. Mas o lado que estava a pulseirinha, não aconteceu nada. Eu perguntei: mas o outro lado não morreu também? Não, morreu, mas morreu completamente são. Superstições. As pessoas atribuem benefícios a entidades inventadas, a coisas que elas criam, a superstições que nascem, que brotam dessa fábrica de ídolos que é o coração humano. Eu moro num cruzamento. Recentemente a Simone estava na grade olhando lá para fora e chegaram duas mulheres. Uma jovem, de uns 20 e poucos anos, e uma outra senhora. E elas pararam no meio do cruzamento. E a mais velha pegou um ramo lá de árvores ali e começou a dar um banho na outra, jogando água e passando coisas no braço dela. E depois que deu esse banho nela, fez assim, algo assim, jogando para trás os males todos que aquela moça tinha, e aquela moça olhou para trás. Ela falou: não olha para trás, você estragou tudo.
Não olha para trás. Eu agora vou ter que fazer de novo. Mas aí ela deu um banho, já mais um banho bem de gato mesmo, né? Só deu uma passadinha, falou, se é a segunda vez não cobrei a segunda, então vai um banhinho bem mais rápido, né? E espero que funcione. Certamente aquela jovem saiu dali pensando, qualquer coisinha acontecer de bem com ela agora, ela vai atribuir a quem? Aquele banho que ela tomou lá da macumbeira. O servo de Deus não é assim. Nós não enaltecemos pessoas. Nós não podemos enaltecer pastores. Os irmãos não podem me enaltecer. Os irmãos não podem fazer de mim o centro do culto na igreja. Os irmãos não podem fazer de mim ou de outros pastores aqui. Os irmãos não podem fazer desses homens o centro do culto, o centro do crescimento espiritual de vocês, a dependência espiritual de vocês não pode ser de nós. Nós somos apenas instrumentos, nada mais do que isso. O Senhor deve ser louvado. O texto diz, bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Esses versículos são em paralelismo. O versículo 1 apresenta um paralelismo direto. É um sinônimo que vem na linha de baixo. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor, é o mesmo que bendizer o Senhor. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ou seja, corresponde a em todo tempo. É um paralelismo que há aqui. E aí no versículo 2 o texto continua. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Gloriar-se-á no Senhor. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Isso significa o seguinte. Eu vou me orgulhar daquilo que Deus fez por mim. Esse é o sentido básico. Eu vou me orgulhar daquilo que Deus fez por mim. Quando o texto diz gloriar-se-á no Senhor, é por aquilo que Ele fez. A minha alma, não é que, o meu corpo não, minha alma, não é isso. Não façam esse dualismo na cabeça de vocês. A minha alma é o eu. Eu vou me orgulhar por aquilo que o Senhor fez. Ficarei orgulhoso do meu Deus. Muitas pessoas têm vergonha de Deus. Muitos crentes se envergonham de Deus. Eu conheço alguns atores famosos. Outros eu não conheço, mas eles dizem que são crentes. Conheço atores famosos crentes e sei de atores que eu não conheço e que se dizem crentes. E às vezes eu vejo entrevistas deles. E os repórteres, ou as pessoas, apresentadores de televisão, perguntam, é verdade que você tem um lado religioso? E eu pensei, agora que ele vai testemunhar. E vai falar, sim, eu era um pecador perdido. Eu não tinha esperança. Mas um dia eu ouvi o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E um dia o Espírito Santo tocou no meu coração e me quebrou. E eu reconheci o meu pecado. E eu olhei para o Senhor naquela cruz, naquela rude cruz, e o seu sangue banhando aquele lenho terrível no Calvário. E eu vi o meu pecado sendo castigado ali. E eu, arrependido, me curvei diante dele e supliquei por sua salvação. E ele me ouviu e me salvou. E nós ficamos aguardando isso. Aguardando esse testemunho poderoso. Eu me glorio no meu Deus. Eu me orgulho do que o meu Deus fez por mim enviando o seu Filho. Eu me glorio, eu o exalto, eu glorifico o meu Deus e me sinto orgulhoso no santo orgulho dele por aquilo que ele fez por mim. E eu fico aguardando esse testemunho. Então aquele ator diz assim, sim, eu tenho um lado espiritual que me faz muito bem, é algo bom, e a coisa fica por aí. Nós percebemos a vergonha, o medo de ser rejeitado pelos seus amigos, de ser rejeitado pela sociedade, a vergonha de Deus, se é que são crentes mesmo. Muitos, desculpem, mas a grande maioria, duvido muito que tenham experimentado a verdadeira conversão. Mas é a vergonha de Deus, a vergonha daquilo que Deus faz por nós. O salmista diz, eu não. Eu vou me orgulhar. E
eu vou convocar os humildes, eles ouvirão. Os humildes aqui são pessoas aflitas. Eu vou convocar os aflitos, aqueles que têm as mãos atadas, aqueles que estão desesperados ouvirão. E eles se alegrarão comigo, porque eu vou proclamar orgulhosamente o que Deus fez. Esse é o compromisso do salmista. Ele diz: eu vou bendizer o Senhor e eu vou me orgulhar publicamente daquilo que Ele realizou. Um jovem aqui da igreja, certa vez, foi orar, agradecendo o alimento na faculdade. Na faculdade. No refeitório da faculdade. E quando foi orar, ficou com vergonha. Não vou orar, tenho vergonha. Tenho vergonha de engrandecer ao Senhor por aquilo que Ele fez. E não orou. Mas ficou depois com a consciência tão pesada. Foi tão difícil passar aquele dia, que no dia seguinte ele voltou no refeitório. Pegou lá a sua bandeja e diante de todo mundo, orou ao Senhor dizendo: obrigado, eu te louvo, eu te glorifico, porque o Senhor é o autor, é a fonte desse alimento. E que os outros vejam isso. A minha alma, eu me glorio naquilo que o Senhor fez. Eu me orgulho daquilo que o Senhor fez. E os aflitos verão isso. Os humildes verão isso e vão se alegrar. Esse é o meu compromisso e eu farei isso. Você tem esse compromisso na sua vida? Bendirei ao Senhor, exaltarei o Senhor em todo o tempo. A minha alma vai se gloriar. A minha alma vai se sentir orgulhosa dele por aquilo que ele fez. No versículo 3, tem a segunda divisãozinha. Me acompanhem mais um pouquinho. Ela é bem curtinha. O versículo 3, se os versículos 1 e 2 têm um compromisso que nós devemos assumir, o versículo 3 tem um convite. O salmista, além de assumir um compromisso, ele faz um convite. Ele diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Hoje em dia as pessoas falam que podem louvar a Deus em casa. Muitos não vêm à igreja e dizem: eu não preciso ir à igreja, eu posso adorar o meu Deus em casa. Isso é verdade, você pode mesmo, e essa dimensão existe, é necessária. Mas a Bíblia diz que o homem que é grato por Deus pelo seu livramento, por aquilo que ele realizou, ele quer fazer isso não somente sozinho. Ele não se contenta em realizar esse louvor dentro do seu quarto, trancado dentro de casa. Ele não se contenta em manter somente consigo a sua adoração. Ele quer tornar isso público. O versículo 3 diz: engrandecei, ou seja, mostrem, apontem para a grandeza do Senhor juntos comigo. Eu quero que vocês me acompanhem. Eu não quero fazer isso sozinho. A gratidão cristã, a gratidão do homem salvo, é uma gratidão que quer contagiar. Eu quero passar esse santo contágio aos outros. Eu não quero guardar isso comigo. Eu quero que outros sejam santamente contaminados por esse anseio. Louvem ao meu Deus comigo, mostrem a sua grandeza comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome, magnifiquem a Ele. Quando fala o nome, é a própria pessoa de Deus. Mostrem a magnificência dEle, todos juntos comigo, porque a gratidão verdadeira, a gratidão que brota do homem que conheceu a Deus, não fica guardada dentro de casa. Ele quer fazer com que ela alcance os outros. O seu fruto de gratidão, ele quer que alcance
e influencie as pessoas ao redor. Ele é como alguém que fez um bolo gostoso. E o que ele quer fazer com esse bolo? É entrar no quarto e comer sozinho? Não tem graça. Eu fiz um bolo gostoso de aniversário. Eu não fiz. Só retórica isso. Fiz um bolo gostoso de aniversário. Um recheio maravilhoso. É um bolo de gratidão. É um bolo de louvor. É um doce que representa o meu louvor a Deus por aquilo que Ele fez. Mas eu não quero comê-lo sozinho. Eu quero que outros experimentem isso. Eu quero servir os seus pedaços. Eu quero que outros se lambuzem. Quero que outros se saciem. Que comam desse bolo e digam: como esse bolo é bom. Tem mais a semana que vem? Tem. Venham. Sempre há bolo aqui. Venham. Assim é a gratidão cristã. Aquele que a produz, aquele que a faz no seu forno, aquele que a enfeita com todos esses confeitos aí que as pessoas inventaram hoje em dia, que as padarias inventaram hoje em dia, ele não quer guardá-lo, ele quer distribuí-lo. O Senhor é a minha comida, o Senhor é a minha bebida. Ele encheu meu coração de alegria, ela transborda. Ele encheu meu coração de gratidão e essa gratidão me embriaga e transborda. Eu não posso contê-la dentro de mim. Eu quero estar junto com outros. Quero louvar ao Senhor com outros. Quero compartilhar com os outros a minha alegria, a minha felicidade por aquilo que Deus fez. Essa é a gratidão cristã. Ela não fica dentro de casa, não fica numa caverna. Ela não é monástica. Ela não fica numa montanha. Ela não fica numa cela trancada ali, não. Ela sai, ela se expande, ela contagia, ela incendeia, ela lavra e consome tudo. É um fogo que incendeia os outros ao redor. Essa é a gratidão cristã. E é assim que nós devemos louvá-lo, é assim que nós devemos adorá-lo, é assim, com essa chama. Sopra em mim, Senhor, brasa apagada, sopra em mim e me acende, para que outros sejam também incendiados. Eu quero ver uma grande fornalha. Eu quero ser parte disso, eu quero causar isso. Com meu coração ardendo de alegria, de felicidade, de louvor. Eu quero incendiar a todos. Você tem essa vontade? Ore ao Senhor: Senhor, sou carvão, sou brasa. Sopra. Sopra. Sopra para que eu incendeie os outros com a minha gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por mim. E na sequência nós temos a terceira divisão. E a terceira divisão é a que eu mais gosto. A terceira etapa é a que eu mais gosto. Porque aqui ele tem um compartilhar. Ele apresenta um compartilhar. Ele apresentou um compromisso, depois um convite e agora um compartilhar. É tão gostoso ouvir compartilhar. Antigamente tinha cultos de compartilhar. É gostoso escutar. Mas é que aí algumas pessoas iam lá na frente, ficavam falando 1 hora e aí pararam com os cultos de compartilhar. Mas é gostoso ouvir o que Deus tem feito. E aqui o salmista fala o que Deus fez. E ele fala por que ele assumiu aquele compromisso. Ele fala por que ele fez o convite. Algo aconteceu antes. O compromisso não surgiu do nada. O convite não veio do nada. Não surgiu num vácuo histórico. Isso tudo foi precedido por algo. Houve uma história. Uma historinha aconteceu. E essa historinha lançou a semente do compromisso. Essa historinha lançou a semente do convite. É por causa dessa história que ele vai compartilhar que surgiu o convite, que surgiu o compromisso. Vejam nos versículos 4 em diante. Por que ele assumiu o compromisso dos versículos 1 e 2? Por que ele fez o convite no versículo 3? Ele diz: busquei o Senhor. Ele foi até o Senhor em oração. É assim que se busca o Senhor. Como é que eu busco o Senhor? Faço uma romaria?
Sob uma montanha de joelhos? Não, ele não fez nada disso. Ele buscou ao Senhor em oração, em adoração. E ele diz, e ele me acolheu, ou seja, o Senhor escutou e atendeu. É isso que significa me acolheu. Eu busquei, eu fui até ele em oração, e ele me ouviu e atendeu. E o texto diz, e livrou-me de todos os meus temores. E notem, pelo título do Salmo, não eram temores interiores apenas. Não eram apenas temores que não correspondiam a realidades externas. Não, havia terrores reais, materiais. Havia um rei filisteu perto dele, com uma espada. Existiam delatores, soldados cruéis ali o cercando. Esses eram os terrores, esses eram os temores, eram coisas reais, históricas, palpáveis, não eram coisa da cabeça dele, não era medo do futuro, não era medo do e se, não era isso, não, eram ameaças verdadeiras, concretas, e o texto diz, ele livrou-me de todos os meus temores, ele afastou aquele rei, afastou a sua espada, afastou aqueles soldados, tudo isso ficou longe de mim. Ele me livrou de todos os meus temores. E o texto prossegue, contemplai-o e sereis iluminados. É um apelo que ele faz no meio disso, porque ele está conversando com essas pessoas que ele convida para louvar a Deus com ele. Ele diz, olhem para ele esperando algo. Olhem para ele aguardando alguma coisa. Quando eu leio esse versículo, eu lembro de um cachorrinho. Não é uma boa comparação, eu sei. Mas por que o cachorrinho olha para a gente? Quem tem cachorrinho, sabe. Ele não está olhando porque ele acha você bonito. Ele está esperando alguma coisa. Ele olha para você e para sua mão. E se você estiver comendo? Se ele sabe que você tem algo a dar, você está lá comendo. O que ele faz? Ele para e te olha. Contemplai-o, diz o cachorrinho. Cachorrinho, lembra desse versículo? Hein? Contemplai-o. E você vê o cachorrinho contemplando. Ele não está admirando a sua beleza. Nada disso. Ele está confiando que vai receber alguma coisa. Quando o texto diz contemplai-o, o texto quer dizer o seguinte, olhe. Confiando, olhe confiando, esperando. E o texto prossegue dizendo, e sereis iluminados. O que significa isso, ser iluminado? Ele vai mostrar o caminho, não. Aqui quando o texto fala sereis iluminados, significa que o seu rosto vai se iluminar. Como é que o seu rosto vai se iluminar? Seu rosto vai se iluminar com alegria. Já viram um rosto iluminado? Já viram um rosto sombrio? Olhamos para a pessoa, o rosto dela está sombrio. Ela está triste. Há nuvens no seu rosto. Há escuridão no seu rosto. Ela está triste. Olhamos para ela e dizemos, o semblante dela está sombrio, caído. Aqui o texto diz, contemplem-no. Olhem para ele aguardando, confiando. E o rosto de vocês será iluminado. Vai ficar radiante de alegria. Seu rosto já ficou escuro, sombrio. O texto diz, quando você estiver com seu rosto envolvido em sombras, com o seu olhar envolvido em sombras, numa atmosfera mórbida, fúnebre, gélida, contemple, olhe para ele, espere, porque o seu rosto será iluminado, o seu rosto vai ficar radiante, ele vai restaurar a sua alegria. É o que diz o texto aqui. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame, mesmo que morramos. Mesmo que morramos, mesmo que a sombra seja tão escura quanto a morte, mesmo que as trevas sejam tão palpáveis quanto a morte, essas trevas vão passar. Jó disse,
eu sei que o meu Redentor vive. Ele disse isso com o rosto enegrecido pelas trevas que o cercavam. Ele disse isso com o semblante caído, sombrio, sentado num monte de lixo, com feridas que o cobriam da planta dos pés ao alto da cabeça. Ele disse isso enquanto raspava suas feridas, de onde emanavam secreções sujas, podres. Ele raspava essas secreções com cacos de telha, nu, naquele monte de lixo. As pessoas se afastavam dele por causa do hálito podre que saía da sua boca. E ele, no meio dessa situação tão deplorável, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E então, em minha carne verei a Deus. Os meus olhos o verão, e não outros. Um dia, meus olhos, agora secos, escuros, vão brilhar de novo. Eu espero nele. Eu contemplo, eu olho para cima. Eu vejo sim o lixo aqui, eu vejo as feridas, eu sinto a dor. Eu não durmo à noite. Quando durmo, eu acordo com pesadelos. Perdi tudo. Meus filhos, meus bens, minha saúde, meu nome, tudo. Não tem nada para onde eu olhar aqui em volta de mim. Mas eu olho para Ele. E olhando para Ele, eu sei que um dia meu rosto será iluminado novamente. Eu sei que um dia o sol da sua graça vai fazer meus olhos brilharem de novo. Contemplai-o e sereis iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. E ele diz na sequência do seu testemunho: clamou este aflito, este pobre. Não é o pobre no sentido econômico, é o pobre que não tem recurso nenhum. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Clamar é um verbo bastante cheio de significado. O versículo 4 fala um pouquinho disso. Busquei ao Senhor, isso é clamor. Nós vemos no versículo 17 esse verbo de novo. Clamam os justos e o Senhor os escuta. O versículo 18 mostra a situação de quem clama. O texto diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Aqui não é o quebrantamento de arrependimento. É a pessoa que está com o coração moído pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, pelo desespero. Salvos de espírito oprimido, é a pessoa que sente que uma montanha esmagou. Essa pessoa é a pessoa que clama. Essa é a pessoa que está debaixo de um peso tão grande. Ele é pobre, diz o texto. Ele é aflito, ele é pobre, porque ele não tem para onde olhar, não há nenhum recurso próximo dele. É como um homem na UTI de um hospital. Ele está ali, deitado, sozinho naquela cama. O ambiente ao redor é gelado. Ele escuta algumas vozes longe. Há pessoas ali, mas estão longe. Ele está deitado lá faz tantas horas. Precisa se mexer. Precisa se mexer um pouco. Ele não aguenta mais ficar deitado naquela posição. O seu corpo está doendo. Está um pouco ofegante. Ele também está assustado. Está assustado com tudo o que aconteceu. Ele lembra da família. Lembra das dores que involuntariamente causou nas pessoas. Sente saudade, mas está lá só. Quer chamar alguém, mas ele não vê onde está a campainha. Então ele vira a cabeça para tentar encontrar a campainha.
Quando ele vira a cabeça, descobre que não pode virar a cabeça, porque há 2 mangueiras no seu nariz. Ele não pode se virar. Então ele tenta movimentar o braço, mas há fios no seu braço e nas suas mãos. Ele então tenta mover o outro braço, e há fios ali também. Ele procura se sentar. Ele tem que mudar desesperadamente de posição. Ele precisa sair daquela posição. Ele está ali há horas. Seu corpo não aguenta mais. Suas costas estão derretendo de suor. Ele está sujo. Ele não toma um banho há 5 dias. Ele está ali se sentindo mal, naquele estado. Ele então tenta se levantar um pouco, ajeitar um pouco as suas costas nos lençóis quentes que estão assando as suas costas. E quando ele tenta se levantar, ele sente uma forte dor e se lembra que há um grande corte na sua barriga. Ele não pode levantar. Se solta de volta. Então ele movimenta a perna direita. Mas quando ele movimenta a perna direita, ele engancha o seu pé na sonda da urina. Ele não pode movimentar aquela perna. Então ele tenta movimentar a perna esquerda. Mas colocaram um aparelho de pressão no seu tornozelo, porque não havia lugar no braço. Ele não pode movimentar aquela perna também. Ele tenta chamar alguém. Está sozinho. Fica ofegante. Há uma barra ao lado da cama. Ele estende a mão ali. Se escora um pouco. Tenta levantar um pouco. Chamar alguém. Chama. Ninguém ouve. Ele solta. Desiste. Tenta de novo. Não consegue. Então ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pedaço de carne aqui. Eu sou isso só. Eu sou um pedaço de carne jogado aqui. Eu não tenho nada. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho recursos. Eu não tenho forças. Eu sou pobre. Tem misericórdia de mim. Uma montanha caiu sobre mim. O Senhor expôs toda a minha fragilidade. O Senhor encheu meu coração de medo. O Senhor destruiu por momentos toda a minha esperança. O Senhor tirou a paz da minha família, de todos nós. Eu não tenho nada. Estou aqui. Não consigo falar. Falo com dificuldade. Estou com medo. Ele se escora naquele ferro ao seu lado. Tenta se levantar e ouve a sua voz dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. É o homem esmagado. É o homem quebrantado. É o homem pobre. E ele só sabe dizer isso, ele repete isso. Não são as repetições que Jesus condenou. Não. São repetições sinceras. Ele não sabe dizer outra coisa. Tem misericórdia de mim. Então o Senhor, que está sentado no seu trono de glória, o Senhor dos exércitos, o Criador das galáxias, o Rei das estrelas, Ele ouve essa voz. E ele volta o seu rosto. E ele fixa o seu olhar. E o seu rosto se enrijece. Ele ouve o clamor do seu servo, do seu filho que padece naquele hospital. E ele se levanta.
E ele se levanta do seu trono glorioso. E ele atravessa as galáxias e atravessa todas as estrelas e cavalga sobre querubins. E rompe todo o espaço. E atravessa as nuvens. E as montanhas tremem na sua presença. E os montes se derretem diante dele. E as abas das suas vestes agitam os mares. E ele vem. E ele interfere na história. E ele se aproxima. E se põe ao lado daquele leito. E ele sustenta. E ele fortalece aqueles músculos. E ele apazigua aquele coração. E ele faz aquele homem dormir. E ele dorme. E descansa. E restaura suas forças. Clamou este aflito. E o Senhor o ouviu. Por isso, louvem a Deus comigo. Louvem a Deus comigo. Clamou este aflito. E ele o ouviu. E o livrou de todos os seus temores. Todos os seus temores. E o livrou. E o salmista prossegue e diz algo que eu nomeio como uma convicção. Ele diz: provem. Provem o alimento que eu provei. E vejam, ele é bom. Oh, provai. Vede, diz o versículo 8. Ele é bom. Provem. O convite que eu faço para vocês. Você está aflito? Prove. Veja que ele é bom. Clame. Ele ouvirá. Clame. Ele romperá o espaço e virá. E fortalecerá o coração e guardará a mente e restaurará a paz no coração. Provem e vejam. Ele é bom. Os incrédulos não provam a Deus e dizem que ele é mau. São como crianças. Eu tive um professor de direito em Bragança, quando ele era menino. Na escola dele entrou uma menina que era árabe. E a menina levou no lanche quibe. E as crianças viram o quibe e riram da menina. Ela ofereceu que é um pedacinho. Deus me livre. Coisa horrível. Nunca põe isso na boca. Nunca tinham visto quibe. E meu professor, menino, zombou da menina, riu da menina. Jamais põe isso na boca. Um dia ele criou coragem. E comeu um quibe. Até hoje ele não parou nunca mais de comer quibe. Dá para ver pelo tamanho dele? Desse tamanho. Só de quibe. Provem. 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 Comam. Comam dele. Bebam dele. Provem e vejam. Ele é bom. Eu provei. Eu comi. Eu bebi. Eu estive no leito. Eu chorei. Eu tive medo. Meu coração se desfez como água. Minha cabeça se encheu de pensamentos de morte. Mas eu provei. Comi. Bebi. Provem. Comam. Bebam. Eu sei. Ele é bom. Você está aflito? Atenda a esse apelo do salmista. Prove. Veja. Ele é bom. Eu tive um grande amigo, o professor Carlos Oswaldo, que o Senhor levou ano passado. Ele gostava muito do Salmo 34. Ele fez 2 músicas no Salmo 34. Uma ficou muito conhecida. Ó, louvai a Deus comigo, pois seu braço amigo me acolheu. Nós já cantamos aqui várias vezes. Foi gravada essa música. E ele fez essa música e ficou muito conhecida na época. Mas antes de fazer essa música, ele tinha feito outra, que ninguém sabe. Mas eu
conheci ele muito tempo atrás. E ele tem uma outra música que eu acho mais bonita do que essa, no Salmo 34. Tanto quando ele fez a música Ó Louvai a Deus Comigo, ele me disse, Marquinhos, já de Marquinhos, né? Disse, Marquinhos, fiz outra no Salmo 34. Né? Era outra, porque a primeira já tinha sido feita, que é a que eu acho mais bonita. É a música no Salmo 34 que canta o livramento do Senhor e que eu quero cantar com as minhas filhas, que passaram comigo por esses momentos, e eu quero cantar com elas, convidando os irmãos a louvarem a Deus comigo. Filhas. Em todo tempo louvarei ao Senhor e nos meus lábios estará continuamente o louvor. Nele a minha alma exultará e o povo humilde há de ver e junto a mim se alegrará. Pois clamei ao Senhor e me acolheu e livrou-me do temor que me acometeu. Em todo tempo louvarei ao Senhor e nos meus lábios estará continuamente o seu louvor. Pois clamei ao Senhor e me acolheu e livrou-me do temor que me acometeu. Em todo tempo louvarei ao Senhor e nos meus lábios estará continuamente o seu louvor. O seu louvor. O seu louvor.
Convido a igreja a se pôr em pé, vamos cantar o hino Companheiro. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, o culto está terminando. Eu só quero destacar um aviso rapidinho do Nicolas. Os irmãos sabem, o Enco Jovem começa na sexta-feira. O pastor Alexandre Mendes, Sacha, vai estar conosco nesses dias, trazendo palestras sobre relacionamentos, como é o cristão nesse campo, nessa área de relacionamentos. O pastor Sacha, ele é um especialista em aconselhamento bíblico, formado, qual é o seminário dele, lembra? É o Grace? O Masters, ele é formado no Masters Seminary, nos Estados Unidos. É um homem de Deus, um homem muito piedoso. Ele trabalha como pastor de jovens numa igreja batista em São José dos Campos. Vai estar conosco aqui, é um velho amigo, conhecido de vários irmãos aqui da igreja, e vai estar conosco nesses dias. Então vai ser uma grande fonte de inspiração e ensino para nós, o pastor Alexandre, nesses dias aqui. Ele é um jovem brilhante, muito inteligente, muito piedoso, muito capaz, que maneja bem a palavra da verdade. Os irmãos vão ganhar muito
em conhecimento e em edificação, estando presentes no Enco Jovem, que começa na sexta-feira. Então não percam o Enco Jovem, vai até domingo, e traga visitantes, especialmente jovens, para aprender a palavra de Deus com o pastor Alexandre, o Sacha, como é chamado. E dentro desse aviso, o Nicolas pede para que algumas irmãs se reúnam na sala vermelha depois do culto. A Glaupe, Bruna, Aline, Bárbara, Simone, Carol, Creuza, Karine e Isabela. De novo, a Glaupe, Bruna, Aline, Bárbara, Simone, Carol, Creuza, Karine e Isabela, na sala vermelha depois do culto. Irmãos, o outro destaque que eu quero dar aqui, dois irmãos são mencionados no boletim, o irmão Luiz Befa. Os irmãos devem orar por ele, está aguardando para fazer alguns exames, porque vai ser operado. Mas o caso mais urgente, que temos que, por quem temos que orar, é o irmão Hamilton. O irmão Hamilton está internado já há bastante tempo, saiu, foi internado novamente semana que passou, e ele vai ser operado talvez amanhã cedo. Então, a irmã Lúcia, fique de pé, por favor. E também veio a filha do irmão Hamilton, que eu esqueço sempre o nome. A Débora, que mora nos Estados Unidos. Pode ficar de pé, Débora. Estava na China, veio correndo para cá por causa do pai. E ela está também bastante preocupada com a condição do irmão Hamilton. Podem sentar, irmã Lúcia, irmã Débora. Podem sentar. E porque é um senhor já com 80 anos... por assim dizer, já chegou aos 80 já, né? Está chegando aos 80 já, 79, né? E ele já idoso, com um histórico preocupante, está no hospital nesse ir e vir já há bastante tempo, mas parece que amanhã será a cirurgia mesmo. Então, os irmãos, está marcado para amanhã mesmo. Então, irmãos, orem por esse irmão, ele é muito querido nosso, irmão Hamilton, todos o conhecem, sabem que figura querida, amável, dócil é o irmão Hamilton. Amigo de todos aqui, um irmão muito amado, que está conosco já há vários anos aqui, irmã Lúcia. Então fazem parte da nossa família, da nossa casa. São nossos parentes na fé. E mais do que parentes, né? São amados nossos. A irmã Lúcia está sofrendo, ela já perdeu alguns quilinhos, os irmãos já perceberam isso, por causa de todo esse desgaste. Então os irmãos sabem, é um drama terrível isso. É muito difícil essa situação na família. Então, queridos, orem pela irmã Lúcia, pela irmã Débora, pelos familiares todos, especialmente pelo irmão Hamilton, para que a cirurgia seja bem sucedida amanhã cedo. E tudo corra bem, e ele em breve esteja conosco aqui no nosso convívio, nos alegrando com a sua amizade, a sua simpatia. Então, nós vamos ouvir o pós-lúdio. Durante o pós-lúdio, nós vamos colocar diante de Deus as nossas aflições. Provai e vede, Ele é bom. Vamos colocar diante dele as nossas aflições, suplicar o seu auxílio, ele nos há de aliviar. E vamos colocar diante dele as aflições também do irmão Hamilton, em especial, que amanhã passa por esse procedimento, e também do irmão Luiz Befa, que em breve também será operado, essa cirurgia da hipófise. Vamos ouvir o pós-lúdio. Depois do pós-lúdio estaremos despedidos. Que Deus dê aos irmãos uma semana de paz na sua presença, que Ele os guarde da violência, dos perigos, das mentiras, que Ele esteja com os irmãos ao longo desses dias maus. Que essa é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém.